Beleza, vamos começar então, pessoal. Eu me chamo Rafael Coelho, vocês podem me chamar de Coelho, quem quiser. Então, essa disciplina ADS, especificamente, é a primeira vez que eu estou ministrando. Eu não ministro muita disciplina no ADS, mas eu vou passar para vocês o conteúdo. Todo mundo conseguiu se matricular ali no Moodle? A senha é Java Sim, mesmo. entrei por ali. Beleza. Se alguém não conseguiu, é só me perguntar ali que a gente entra. E para quem não está familiarizado ainda, a gente vai usar o Google Classroom, que é esse cara aqui, ó. Basicamente, ele é uma espécie de Moodle que o Google permite que a gente crie disciplinas, né? Eu estou usando ele só para atividades. Então, todo o material que tiver, slides, código-fonte, tudo eu vou colocar no Moodle. E os links para as atividades eu vou colocar no Moodle também, mas vai sempre guiar para alguma dessas atividades aqui. E vocês vão fazer a submissão aqui, eu vou conseguir interagir, ele é muito melhor do que o Moodle, porque eu consigo interagir com vocês, consigo mandar um feedback individual, privado ali em cada atividade, eu consigo ter uma lista de notas com vocês, facilita a vida demais. Então eu vou usar ele, não é nada de difícil de usar, para quem nunca usou, deixa eu fazer um esquema aqui só para mostrar para vocês, não é exatamente igual, mas que é só para mostrar para vocês, vamos criar uma nova atividade, material. Então, vocês forem submeter alguma coisa, vai ter um botãozinho desses para adicionar algum código-fonte, né? Para vocês mandarem, algum projeto zipado, por exemplo. Vocês não cliquem em Google Drive, tá? Porque pode... para o Google Drive, você já tem que estar salvo já no Google Drive de vocês previamente. E no caso de um arquivo do computador de vocês, você tem que clicar aqui em arquivo. Depois basta arrastar para cá ou fazer o upload clicando nesse botão browser e encontrando o arquivo lá. Então, o resto é bem tranquilo de usar. Depois, conforme vocês forem usando, se surgir dúvida, é só falar comigo. Eu coloquei aqui já no Moodle todo o material do módulo, né? Para quem quiser já ir adiantando alguma coisa, já botei lá para adiantar. Eu botei plano de ensino da disciplina, coloquei a apostila ali, uma apostila bem básica, mas em português ali, sobre introdução à programação orientada a objetos. E esse livro aqui que eu acho bem útil para que é em inglês sobre Java, o link para nossas aulas síncronas vai ser sempre o mesmo e o link para o Google Classroom. Tranquilo, João. Sem problema. Conforme eu falei pro Hector também, eu vou sempre gravar a aula síncrona aqui. E aí vocês podem assistir depois também, não tem problema nenhum. Eu disponibilizo no YouTube depois o link, né? Aqui eu já coloquei por semana, né? Então vocês vão ter essas atividades por fazer. Cada semana vocês vão ter alguma atividade para fazer para valer pela presença, para ser equivalente. E a gente vai ter duas avaliações, que é essa nota 1 aqui, na atividade 5, na quinta semana, que vai ser uma lista de exercícios, prática, e a última atividade lá no final, que vai ser já uma aplicação, um projeto final de vocês. Esse projeto aqui vai valer 60% da nota, e esse aqui vai valer 40%. Quando eu tiver nessa semana 6 aqui, a gente basicamente já vai começar a trabalhar nesse projeto final. E como o projeto pede, né, a gente trabalha, além da interface gráfica, que a gente vai usar JavaFX, a gente vai trabalhar com um banco de dados, MySQL, para fazer conexão, salvar informações dos dados de vocês. A gente, como o tempo é curto do módulo, a gente vai fazer sempre pouco, para não fazer um sistema muito complexo. Não vou exigir de vocês muitas tabelas no banco de dados, né? Vou deixar livre, mas o obrigatório é ter pelo menos uma tabela, uma ou duas tabelas no banco de dados de vocês. Então a gente vai, dar uma geral aqui do que a gente vai ver. Hoje a gente vai ver essa parte de introdução à programação orientada a objetos, alguns conceitos. Eu já coloquei ali os exemplos, ali os código-fontes da aula de hoje, zipado. Tem um guia de consulta rápido Java também,
que é um PDF com as partes mais básicas de sintaxe da linguagem, e tem o link para a primeira atividade, para onde vocês vão submeter os exercícios de hoje, depois. Normalmente eu dou uma semana ali de prazo, mas tem o prazo na própria atividade, que é essa primeira atividade aqui, ó, até o dia 13. E se vocês forem tendo dificuldades, é só conversar comigo. Sempre eu vou deixar no final da aula um tempo para dúvidas também. E quem não puder ou quiser fazer num outro horário, é só falar comigo que a gente marca. Depois a gente vai avançar ainda em conceitos um pouco mais avançados de programação orientada a objetos. Vai ver herança, classes abstratas e interfaces em Java. Aqui vai ver a parte de banco de dados. Então, a gente vai fazer a conexão. Eu não vou entrar muito a fundo em definição de tabelas, porque você já tem as disciplinas para banco, né? Aqui a gente vai ver como é que a gente faz essa conexão do banco com Java. A gente vai ter a nossa avaliação. Nessa semana, mais especificamente aqui, basicamente, eu vou só explicar a avaliação e vou deixar um tempo para vocês que quiserem tirar dúvidas, né? Eu não vou dar mais atividade além dessa. Essa semana aqui vai ser mais tranquila. Depois a gente vai começar a parte gráfica, então a gente vai ver a parte de JavaFX, vai ver alguns exemplos. Eu gosto de trabalhar essa parte com bastante exemplo prático, para vocês terem como base. E nessa última aula aqui, essa aqui eu não vou dar uma atividade específica. Nessa atividade, nessa semana aqui, na próxima, todas a gente já vai trabalhando essa avaliação, então vocês vão só me mandar como o projeto está atualmente, então vocês vão me mandando cada semana o que está acontecendo com ele. E alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Beleza. Então vamos começar com a aula de fato. Deixa eu abrir. Bom, aqui no plano de ensino lá você tem tudo detalhado, tá? A forma de avaliação, o que tem em cada semana. Ó. Então é bem tranquilo ali de entender. Eu coloquei um horário fixo para atendimento, porque é obrigatório ali, mas eu tenho vários outros horários, então é só conversar comigo ali ou no grupo, ali no Whats, que a gente marca isso. Então, em desenvolvimento de sistemas 1, vocês vão precisar desses dois caras aqui. Quem quiser usar uma outra ideia pode usar, tá? Não é obrigatório usar o IntelliJ, mas eu sugiro usar com Java. O IntelliJ ele é bem enxuto, assim, ele funciona muito bem. Mas antes vocês têm que baixar o Java nesse link aqui. Depois eu posso mandar os links também, mas é só acessar os slides lá que tem. Então, quem não tem instalado ainda na própria máquina, tem que instalar o Java. Teve pessoal de outras disciplinas que teve dificuldade de conversão, tá? Eu sugiro até vocês instalarem a versão 10 ou 11, mas não as últimas, assim. E depois, quando a gente foi trabalhar com JavaFX, tiveram alguns problemas com isso. O JetBrains é o site que mantém lá onde eu posso baixar essa ideia que eu vou usar aqui. Ela é bem intuitiva. Vocês podem criar um novo projeto. Deixa eu fechar esse projeto só para mostrar para vocês a cara dela, para quem não conhece. Ele vai vir com esse visual quando vocês abrirem. Aqui vão ter os projetos que eu abri recentemente. Estão em vermelho porque eu já apaguei esses aqui da minha máquina. E vocês podem criar um novo projeto. Então, quando vocês criarem um novo projeto aqui, acho que eu tenho depois nos slides sobre isso, né? Vou deixar quieto isso. Mas vocês podem criar um projeto ou abrir um existente. Depois eu vou mostrar isso nos próprios slides. No Moodle lá, esse é o nome da disciplina, a PNP, Desenvolvimento de Sistemas 1, segundo ciclo. O link é esse aqui de cima, então é todo aquele negócio igual de sempre. O que muda é o ID aqui da disciplina, que é 2557. A senha é Java, que nem eu falei antes. Lá está todo o material já. Aqui já tem a lista de todas as atividades que vocês vão ter por semana no Google Classroom. E o que a gente vai ver hoje é isso. Então eu vou repassar para quem já não se lembra ou nunca viu a parte de sintaxe de Java, mas para quem já programou em alguma linguagem não vai ser um grande problema aqui. Aí eu vou começar a falar um pouco de paradigma de programação orientada a objetos, alguns conceitos primordiais, que são os de objetos e classes, como é que a gente instancia um novo objeto e como é que funciona isso, como é que a gente implementa esses conceitos abstratos em Java. Então, esses são os tipos principais
de Java. Para quem já programou em C, vão ver que os tipos são bem parecidos. Então a gente tem o boolean, que vai ter o valor lógico de verdadeiro ou falso, true or false, char para um caractere apenas, byte para um número bem pequeno. Aqui o byte, short, int e long são todos para inteiros, o que muda é a quantidade de bytes que eu consigo armazenar. Então, se for um número bem pequeno, posso usar um byte, se for um número muito grande, posso usar um long. O float e o double é a mesma ideia, mas para número em ponto flutuante, número com vírgula. Então, o float armazena metade do tamanho de um valor que eu consigo armazenar no caso de um double. Então, o double, como já diz o nome, double, é o dobro do tamanho. Eu consigo armazenar no valores altos. Em Java, o padrão para um número com vírgula é o double mesmo. E o int seria o padrão para inteiros. String é um tipo um pouquinho diferente. Vocês veem aqui que esse tipo, na realidade, ele não era um tipo primitivo, ele foi incorporado dentro da linguagem depois de algumas versões, e por isso que ele tem a letra maiúscula, mas isso vai ficar mais claro porque que ele tem a letra maiúscula em breve. E ele representa um texto, então ele é um literal ali, e eu consigo fazer uma série de operações com ele mesmo. Ele tem uma série de funções próprias que nos ajudam bastante. Esses são os operadores que a gente tem em Java. Então eu tenho os operadores matemáticos básicos aqui, um destaque maior para o %, que é o módulo, o resto da divisão. Concatenação, isso serve para strings, né? Eu posso juntar um texto com outro. Então aqui no exemplo eu estou juntando o olá com o mundo e criando uma string só com o conteúdo olá mundo, e armazenando isso na variável A. Atribuição, que é com igual, para colocar valores dentro de variáveis, ou resultado de expressões dentro de variáveis. Tem os operadores lógicos, o e lógico, que são dois e's comerciais, o ou lógico são duas barras verticais, e a negação, que é a exclamação. Os condicionais, né, os operadores de comparação. Então, para comparar se alguma coisa é igual a outra, eu tenho que usar o igual igual. Eu não posso usar um igual só, porque ele já é usado para atribuição. Aqui eu nego a igualdade, então eu estou fazendo diferente. Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Esses dois exatamente do jeito que a gente fala, né? É a ordem deles. Esse cara aqui a gente vai ver futuramente para que serve. Eu tenho incremento e decremento, que nem em C. Então, o A++, basicamente é como se eu tivesse escrito A recebe A mais 1. E o menos menos a mesma ideia, só que com diminuindo isso. Posso fazer um cast, né, uma conversão de tipo explícita. Então aqui eu tenho um valor em ponto flutuante e eu estou fazendo um cast para inteiro, pegando só a parte inteira dele, 40, e armazenando isso em B. E a criação de um objeto que é com o new, que a gente vai ver futuramente agora nos slides de hoje. Na saída de dados em Java, eu uso esse comando, essa funçãozinha aqui, chamada print ln. Eu tenho também o print, que não dá o enter no final. O ln ele dá o nova linha depois da última coisa que eu escrevo. Ele é do pacote out, que faz parte da classe system. Então, aqui eu declarei uma variável inteira, no qual a minha variável se chama x, e ela está sendo atribuído para ela o valor 10. Então, para mostrar esse texto aqui fixo, que o valor de x e esse conteúdo de x, eu concatenei os dois, aí ele juntou o texto, o valor de x com o número 10 e mostrou na tela para mim. Aqui tem dois exemplos, um com um texto normal e um com um valor inteiro. Tem os comandos condicionais, o if e o switch. Para todos os blocos de instruções que eu for criar, eu tenho que abrir as chaves e fechar, para dizer onde é que elas iniciam e terminam. Se eu for criar alguma variável que não vai ser modificada, eu devo colocar o final antes de declarar o tipo dela. E toda variável que eu for usar, eu tenho que sempre botar o tipo, o nome da minha variável. E se eu quiser, eu posso inicializar ela já de cara. O if, que é o nosso se então, lá, o nosso condicional mais básico. Esse é um exemplo, né? A sintaxe dele é bem simples. Eu vou dizer que eu quero começar um if. Entre parênteses, eu sou obrigado a botar os parênteses. Aqui eu vou fazer um teste condicional e ele vai me retornar sempre verdadeiro ou falso. Então, se esse teste der verdadeiro, ele vai executar o que está entre essa chave e essa. Caso contrário, eu tenho essa opção de ter um else, não é obrigatório, mas posso ter um else, no qual
quando isso for falso, ao invés de executar isso, essa linha de comando, eu vou executar essa outra linha entre essas duas chaves. Eu posso ter mais comandos ali se eu quiser, não tem problema nenhum. E tem o switch case, que é para quando eu quero testar uma variável, nesse caso aqui aí, para ver se ela é igual a algum desses valores aqui. Então é sempre uma comparação mais fixa, constante. Então eu quero ver se o i for 0, eu vou fazer o que está aqui, se o i for 1, eu vou fazer o que está aqui, e assim vai. Vocês não podem esquecer de botar sempre o break, que é um comando que sai de um bloco de instruções quando ele é executado, porque se eu não colocar nenhum break aqui, ele, mesmo que ele entre no caso 0, e se ele entrar no caso 0, ele não vai entrar em nenhum dos outros casos, ele continua testando, então eu perco tempo ali e poder computacional fazendo uma coisa que não faz sentido. Então eu sempre coloco os breaks aqui no final de cada case. Eu não sou obrigado a ter um comando só, posso ter vários, mas o break vai ser sempre o último comando de cada bloco ali. Tem o while. Pessoal, quem quiser me interromper, não tem problema nenhum, tá? Sempre podem tiver alguma dúvida aí. Tem o while que é para repetição, então eu tenho o while, o do e o for, tenho essas três opções. A diferença do while e do do é onde é que eu vou testar o teste, fazer o teste de parada. Então, no while eu já testo logo de cara para ver se eu vou entrar na repetição ou não. E no do while eu testo só no final. Um destaque aqui para o do while que eu tenho que colocar o asterisco, o ponto e vírgula no final para dizer onde é que termina o meu do while. Os demais comandos de repetição eu só vou abrir e fechar as chaves e era isso. Então aqui esse while é bem simples, todos eles estão fazendo a mesma coisa. Nesse comando de repetição começa uma variável i em 1, enquanto ela for menor ou igual a 0, enquanto se for verdadeiro, eu vou executar o i++, vou somando 1 nele e já vou mostrando na tela. O do while faz a mesma coisa aqui no exemplo, a diferença é que ele entra direto na primeira vez, não testa nada. E no caso do for, eu agrupo as três partes de uma repetição, que é a inicialização, o teste de parada e o passo, em uma linha só. Então o funcionamento do for é exatamente igual ao do while aqui, só que a anotação é só feita numa linha só. Então aqui eu tenho a sintaxe é for, entre parênteses, a minha inicialização, ponto e vírgula, o teste de parada, ponto e vírgula e o passo. Então aqui eu estou começando em 1, indo até 10 e indo de 1 em 1. Já falei do break, o continue, que é parecido com break, só que a diferença é que em vez de sair do laço que eu estou e ir para a próxima instrução, ele só termina essa repetição, volta e começa de novo. Então ele pula o que está acontecendo agora nessa iteração. No break ele sai fora da repetição. E o return, que é para retornar algum elemento dentro de uma função, né? Pode ser algum valor ou algum objeto. Então, o que seria orientação a objetos? A gente precisa entender esse conceito para conseguir programar depois em Java. Existem linguagens de programação que não são obrigatórias, não é obrigatório, né, o uso de orientação a objetos, mas em Java ele é bem engessado se eu não programar desse jeito. Então, para quem está aprendendo orientação a objetos, esse paradigma é muito útil ser usado a linguagem Java. Então, na ideia da orientação a objetos, diferentemente do que a gente tem lá eu dou um problema para vocês, né? Em vez de vocês pensarem já de cara no programa principal, no main, e já começar a resolver, quebrar em bibliotecas, quebrar em funções, em partes, para eu conseguir organizar o código, aqui é diferente. Então, aqui, quando eu dou um problema para vocês têm que pensar em quais entidades que estão envolvidas nesse problema. Então, essa entidade pode ser física, então tem uma fábrica de cadeiras, eu quero fazer um sistema, um software para aquela fábrica de cadeiras, fazer gerenciamento de estoque. Então eu posso ter o objeto físico mesmo, uma cadeira, eu posso ter um objeto físico como gerente, por exemplo, posso ter o caixa, que aí já não é um objeto físico, é um objeto lógico, posso ter a operação de venda, que é um outro objeto, então eu tenho que tentar identificar aqui entidades, é um pouquinho mais abstrato o jeito de ver. Então no início é um choque, mas depois que vocês começam a programar assim, vocês não conseguem voltar só para o sequencial. E de qualquer forma a gente vai continuar com o nosso programa principal. Só que antes de começar o programa, a gente tem que pensar nessas entidades antes para tornar o nosso código mais reutilizável. Então a gente não vai reutilizar um monte de código com essa nova estratégia e permite estender software de um jeito bem mais simples. A manutenção do código é mais fácil também. Posso substituir apenas uma parte do meu código sem mexer em todo o meu programa. E a ideia é tentar representar o mais fielmente
possíveis situações do que a gente tem no mundo real, dentro de um computador, dentro do nosso sistema, né? Para isso, a gente precisa definir como é que a gente define uma entidade dessas. A gente chama isso em programação orientada a objetos de objetos, por isso que é o nome desse paradigma. Então, a gente tem que identificar que objetos que tem no mundo real, que dizem respeito ao nosso problema, que a gente tem que solucionar, que eu vou ter que criar. Para definir isso em programação, eu penso em duas coisas. No meu estado e nas operações que eu posso ter a partir desse objeto. O estado são as informações que eu consigo salvar dele, e as operações são sempre ações, são verbos. Então, o que eu consigo fazer a partir daquele objeto? Então, por exemplo, no caso da cadeira ali que a gente tinha falado, o estado, as informações dela poderiam ser o modelo dela, a cor, o preço que ela tem, e assim sucessivamente. E as operações seriam a venda da cadeira, consulta de preço, são sempre verbos. Então a gente pode, a partir das operações, fazer modificações no nosso estado, nas nossas informações. Então aqui exemplos de objetos físicos, livro, mercadoria, algumas funções de pessoas no sistema, são cliente, vendedor, gerente, algum evento, uma compra, um telefonema, outros exemplos aqui, alguma interação, né, um índice de uma nota fiscal, por exemplo, uma compra, gerar a nota fiscal, a nota fiscal em si. E essas informações precisam ser definidas a partir de atributos. Então, o que acontece? A gente tem que tentar identificar de um objeto, nesse caso aqui, eu estou pegando um cachorro para começar um exemplo bem simples, a gente tem que definir quais são as características do cachorro, nesse caso, desse objeto, que a gente vai definir como atributo, ou seja, que é relevante para o nosso problema. Se eu tiver um sistema que eu vou fazer que é para um pet, é diferente do que fizesse um sistema, por exemplo, de cadastro de animais perdidos, sei lá, para uma ONG. Então, o tipo de informação que é útil para o meu programa é que eu vou ter que definir, e essas informações úteis vão ser os atributos, vão ser as informações que eu vou guardar desse objeto para diferenciar um objeto de outro. Então, aqui, por exemplo, eu pensei em algumas características do cachorro que vão ser úteis. Então, nome, idade, comprimento de pelos, e assim vai, peso, cor dos olhos. E aí, quando eu tiver um objeto, chegou lá no meu pet lá um cachorro novo, que ele existe no mundo real, eu vou pegar as informações dele. Então, o nome dele é Pluto, ele tem 2 anos, o comprimento dos pelos é curto, a cor dos pelos é bege, a cor dos olhos é castanho e o peso dele é 5 quilos. Então, essas informações aqui, quando eu tiver um outro cachorro, eu vou preencher os mesmos dados, quer dizer, as mesmas informações, mas com dados diferentes. Então, aqui é o caso desse exemplo. Então, aqui eu tenho o nosso Pluto, que eu tinha definido antes, e aqui um outro objeto, que vai seguir o mesmo modelo que a gente tem, e aí as informações são diferentes. Ó. Esse aqui é mais velho que o outro objeto, o Snoopy, é mais velho que o Pluto, e ele é mais pesado também, ele tem 8 quilos. E, inclusive, eles podem ter informações iguais, né? Isso não faz diferença. Eles são objetos distintos. Então, em memória, eu vou ter um objeto para o Pluto e vou ter um objeto para o Snoopy. O importante é que eles vão seguir as mesmas regras do meu sistema. As operações, aqui eu uso umas operações meio inúteis, mas é sempre uma ação. Então, isso vai depender muito do sistema que vocês forem fazer. Então, é sempre pode ser aqui nas ações que a gente tinha aqui, por exemplo, pode ser aumentar a idade dele, por exemplo, passou 1 ano, eu levei ele na PET, e eu quero atualizar o cadastro dele e aumentar a idade em 1 ano, por exemplo. E assim vai. E as classes que a gente chama em Java é a forma que a gente define essas informações que eu vou guardar de um objeto, ou de vários objetos, né? Então, eu tenho vários objetos do tipo cachorro, eu tenho que definir um modelo, né, um padrão para eles. Então, eu vou definir uma classe que vai dizer quais são as informações que eu posso guardar, quais são os atributos, quais são as ações que cada objeto dele pode chamar, pode ser usado. E aí, quando eu for ter uma outra classe para gatos, eu vou criar um outro arquivo em Java, com os seus atributos e com as suas informações e as ações que eles podem ter em cima desses atributos. Então, até aqui, pessoal, alguma questão? Não entendeu alguma coisa?
Tudo certo. Beleza. Então aqui, a ideia das classes é essa. E a partir desse modelo que eu vou definir, ou seja, a classe é um arquivo lá em Java, no qual eu vou definir quais são os atributos, os tipos dos meus atributos, quais métodos eu posso ter. E a partir desse modelo aqui, dessa classe, eu posso chamar de cães, por exemplo, eu vou definir depois, quando eu tiver um objeto, eu vou instanciar, esse é o verbo que a gente usa, eu vou criar um novo objeto, instanciar um objeto novo para cada objeto que eu tiver a partir desse modelo. Então, eles vão ter o mesmo comportamento, vão poder chamar os mesmos métodos, vão ter os mesmos atributos com informações distintas. E quando eu chamar um método, por exemplo, a partir do objeto aqui do Pluto, eu não estou chamando um método do Snoopy, tá? Eles são objetos diferentes, embora eles sigam o mesmo modelo. Isso é o mais importante, tá, para entender hoje, dessa parte conceitual inicial. Então, essa aqui é a cara que eu tinha mostrado antes ali do IntelliJ, para quem não está familiarizado com ele. E agora eu vou mostrar o passo a passo para a gente criar a classe de um cachorro em Java e instanciar dois objetos dele. Então, esses mesmos dois exemplos ali do Pluto e do Snoopy. Então, essa é a cara inicial. Vocês vão criar um novo projeto. Vai aparecer uma janela secundária, no qual vocês vão selecionar qual é o SDK de vocês, qual é a versão do Java que vocês têm instalado. Deixa eu ver aqui quem chegou. E aí, se tiver mais de uma versão de Java, vocês podem alterar aqui. Se vocês tiverem só uma versão Java instalada, ele já vai ter como default aqui, selecionado. É só selecionar Java, se já não tiver selecionado aqui. No meio da disciplina, a gente vai começar a selecionar o JavaFX, quando a gente começar a criar aplicações gráficas, né? Mas por enquanto a gente está só com o terminal. Então é Java, Next. Aqui é uma opção que vocês não precisam marcar nada, é só dar um Next. Vocês vão dar um nome para o projeto de vocês. Então aqui eu chamei de projeto. E aqui é a localização na máquina, de onde está, em qual pasta que está. Então ele já cria uma pasta chamada projeto, que é o mesmo nome aqui que eu criei, que eu defini. Aqui está o caminho completo de pastas, a hierarquia de pastas até chegar ao local que eu quero salvar. Se vocês quiserem mudar o local, é só clicar nos três pontinhos e selecionar uma nova pasta. Aí ele vai criar uma interface parecida com essa. Dentro da pasta SRC, que é a pasta de código-fonte, source code, vocês vão colocar todos os arquivos .java de vocês. Então, sempre você selecione aqui com o botão direito a pasta SRC, novo, Java Class, para criar um novo arquivo. Ele vai pedir o nome do arquivo de vocês. Então, nesse exemplo aqui, vai ser uma classe, sempre classe, por enquanto, chamada cachorro. Então, vocês vão dar um nome, sempre com a primeira letra maiúscula, tá? Nome de classe. Vocês nunca vão poder botar um símbolo especial, tá? Então não pode usar cifrão, não pode usar asterisco, não pode usar hashtag, nenhum símbolo diferente. Vocês podem até usar sublinhado, mas eu sugiro você só usar letras mesmo e começar sempre com letra maiúscula. E quando for um nome composto, você sempre coloca a primeira letra da segunda palavra também em maiúsculo. Você tem que ter cuidado que Java diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, quando vocês terminar de criar a classe, ele vai ter um arquivo aqui físico na máquina, dentro da pasta sources, que está dentro da pasta projeto, que vocês criaram, e ele já vai abrir ele aqui do lado. Então, o arquivo cachorro.java, esse é o conteúdo dele. Então, eu estou criando uma classe que é pública, é uma public class, é uma classe pública, que é chamada cachorro. Então, esse nome aqui que aparece é sempre o mesmo nome do arquivo físico de vocês. E aqui é o início da minha classe, aqui é o final. Como eu tinha comentado, sempre que eu penso num objeto, eu vou ter que definir o modelo dele, o padrão dele. Então eu tenho que definir os atributos que ele pode ter, as informações que ele pode ter, e os métodos, as ações que ele pode ter, um objeto cachorro pode fazer a partir desses atributos. Então eu criei alguns atributos aqui, os mesmos do exemplo. Então o nome é string, é texto, a idade é inteiro. Essas três informações dos pelos e olhos é string também, é conteúdo de texto. E o peso é double, porque ele pode ter um número quebrado ali no peso. Então aqui eu defino os atributos. Só coloco o tipo, o nome do meu atributo e ponto e vírgula para fechar aquele atributo.
Depois que eu defini todos os meus atributos, eu vou passar para os métodos em si. Então, eu vou criar funções. Então, nesse caso aqui, eu criei 3 funções. A primeira função, ela retorna um valor lógico, verdadeiro ou falso. Ela se chama filhote. Ela não recebe nada como parâmetro de entrada. Esse é o início da função. Esse é o final desse método. E aqui eu estou testando. Fiz um teste aleatório aqui. Eu testei se a idade for menor ou igual a 2. Eu retorno verdadeiro, ele é um filhote. Caso contrário, ele vai passar por esse if. E aí eu retorno falso, não é um filhote. Fiz um outro para modificar o nome, então eu não preciso retornar nada, então ele é void, se chama modifica nome, e eu recebo aqui como parâmetro de entrada uma nova string. Então eu pego esse valor aqui e jogo dentro do meu atributo. Por que eu coloquei this aqui, pessoal? Se vocês quiserem usar sempre o this para os atributos de vocês ao longo da classe, vocês podem. Aqui no idade eu não usei, né? Mas quando eu escrevo this ponto, e se vocês estiverem lá no IntelliJ, vocês vão ver que aparecem todos os atributos de vocês da classe e todos os métodos também. Então, quando eu uso this, eu estou referenciando meu próprio objeto dentro da classe. Então, eu estou dizendo, o meu nome está recebendo esse novo nome que me passaram. Aqui no caso do modifica, quem não quiser se confundir pode sempre usar o this. De qualquer forma, o atributo de vocês veem que no IntelliJ fica de cor diferente, ó, do que um parâmetro de entrada. E por último, por fim, aqui eu criei um modifica peso, que também não retorna nada, recebe um novo peso para o cachorro e um boolean para dizer se ele engordou, ele vai passar o true, se ele emagreceu, ele vai passar o false. Aqui eu estou testando, se engordou, se é verdadeiro, eu vou somar o peso atual com esse novo peso. Se ele emagreceu, ele vai vir para o else e vai diminuir esse peso. Alguém tem alguma questão aqui, pessoal, nessa criação da classe, da nossa primeira classe? Não. Beleza. E agora eu vou criar um programa principal num arquivo diferente, tá? Então esse é um grande diferencial de programação orientada a objetos. Eu criei lá meu modelo cachorro, né? Mas vocês veem que não tem esse símbolo aqui verdinho, ó, nessa classe. Por quê? Porque ele não tem o nosso programa principal. Então, quando vocês forem fazer um projeto grande, eu vou ter uma série de classes que nem essa do cachorro, com todos os tipos de entidade que eu posso ter no meu sistema, e depois eu vou partir para pensar em fazer o meu programa principal, no qual eu vou ter um só. A classe que tem esse método especial aqui, essa declaração é fixa, tá? Que eu estou dizendo que é público, que é estático. O estático quer dizer que ele não é dinâmico, então ele é fixo, mas eu vou entrar mais em detalhes futuramente na palavrinha reservada static. Ela é void, não retorna nada, ela se chama main sempre, o programa principal. E eu posso receber argumentos aqui, um vetorzinho de argumentos com parâmetros, mas isso é mais para quem vai rodar em terminal e quiser passar alguns parâmetros. A gente não vai usar isso aqui. Então, vou criar um novo arquivo. Ele vai se chamar programa principal, né? Eu podia dar o nome que eu quisesse aqui. E o meu código, de fato, aqui, o código que vai ser executado quando eu mandar rodar esse projeto, vai ser o que está a partir dessa linha 4. Então, entre esse início do método main e o final, é o que vai ser executado. É dentro desse método que a gente vai usar e criar objetos desse cara aqui. Então, como a gente tinha lá o Pluto e o Snoopy, então a gente tinha essa ideia aqui. Para acessar os atributos de um objeto, então eu tenho o objeto lá C1, por exemplo, eu tenho que usar o ponto para acessar qualquer um desses atributos aqui, daquele objeto especificamente. Eu não estou mexendo na classe, eu estou mexendo internamente no meu objeto. Então aqui eu criei essa linha 4 e essa linha 13, eu estou instanciando, estou criando um objeto novo, então é para isso que serve essa palavra reservada new aqui. Toda vez que eu for criar um objeto novo, vou usar o new. Então, falei, é uma variável do tipo cachorro, eu dei o nome de C1 e eu estou atribuindo para ela um novo objeto chamado cachorro, quer dizer, da classe cachorro. Aqui, por enquanto, a gente vai sempre usar o mesmo nome da classe, abrir e fechar parênteses, por enquanto também. A partir desse momento em diante, da linha 4 em diante, em memória eu vou ter um objeto lá, C1, que vai ser um cachorro. Isso significa que todos os atributos que eu tenho da classe cachorro vão ser criados em memória para o objeto C1. Então aqui eu estou preenchendo os atributos do Pluto aqui. E depois, quando eu crio um novo objeto C2,
o meu objeto C1 continua lá, em memória, eu crio um novo objeto C2 em memória, e aí eu preencho só os atributos do C2. Então, esses dois objetos aqui são distintos, eles seguem os mesmos preceitos, mas eles não são o mesmo objeto, tá? Tem que ter essa diferenciação, entender que se eu mudar o nome do Snoopy aqui, eu não estou modificando o nome do Pluto ali de cima. Aqui, só a continuação do mesmo exemplo, então aqui eu acessei o nome aqui para mostrar, ó, do atributo C1, que é o Pluto, o nome, o peso dele é 5. Aí eu chamei um método modifica, que eu estou chamando aquele método modifica nome, mas só para o objeto C1. Então modifiquei o nome que a gente tinha lá do Pluto para Pateta, e aí modifiquei o peso de 5 para 3. Não, era 2. Aqui buguei o sistema, tudo bem. Devia ter passado falso aqui. E ele vai lá, vai modificar internamente o atributo peso, e depois vou mostrar de novo. Então aqui eu modifiquei, ó, antes era Pluto e 5, aqui ele engordou, verdade, não é verdade, tá certo. Ele engordou 3 quilos. Então agora ele se chama Pateta, o mesmo objeto, e o peso dele é 8. Aqui eu fiz um outro teste usando aquele método filhote. Então ele me retorna um verdadeiro ou falso, testando se ele tem idade menor que 2. Se ele for menor que 2, ele é filhote, caso contrário, ele é adulto. Então, nesse caso aqui do Pateta, ele é filhote. E depois fiz a mesma coisa para o Pluto. Ó, mostrei o atributo dele, nome, o peso dele e testei se ele é adulto ou não. No caso desse objeto, ele é adulto. Então, aqui tem um exercício, tá? Não se assustem com esse exercício aqui. Nesse exercício, vocês têm que pensar quais classes vocês vão ter se vocês tiverem que fazer um sistema de uma biblioteca universitária. Então, vocês vão ter que definir, por exemplo, classe professor, classe aluno, classe funcionário. Vocês não vão ter que criar o programa principal. Aqui é só para definir quais são as classes, quais são os seus atributos e quais são os seus métodos possíveis. Criem pelo menos um método para cada classe. Então, aí vocês vão definir todas as classes que vocês vão ter, tentar identificar com essa descrição aqui do sistema de biblioteca de vocês, não precisa ficar restrito a isso, quem quiser botar mais coisa pode. E vocês vão criar um projetinho, criar as classes, definir lá os atributos e os métodos, mas não criar um programa principal por enquanto. Esse é um dos exercícios que vocês vão ter que fazer para valer a presença da semana. Tem mais esses dois exercícios aqui teóricos. Aí vocês podem colocar isso aqui como comentário na mesma classe. Comentário em Java de uma linha é barra barra e comentário de múltiplas linhas é barra asterisco e no final, depois do comentário, asterisco barra. Aqui é só para tentar descrever algumas coisas. Tem alguns aqui que são um pouco ambíguos, mas coloquem o que vocês acham, depois eu corrijo para vocês. E aqui é o verdadeiro ou falso. Vocês podem usar aqueles livros que eu coloquei ali para pesquisar, podem pesquisar na internet também, tem muita coisa em Java, né? Então, por enquanto, pessoal, alguma questão? Alguma dúvida? Não ficou muito claro algum conceito ali? Alguma definição em Java? Tranquilo? Então, para finalizar a nossa aula, a segunda metade da nossa aula, a gente vai ver mais alguns conceitos, como encapsulamento, métodos get e set, tipos primitivos e referência, o que é uma coisa e outra. E a gente vai entrar no método construtor. Então, o encapsulamento é uma definição, assim, é uma coisa que a gente tem que usar, um conceito de programação de objetos, que é muito importante. Então, esse princípio de projeto a gente tem que sempre ter para todos os componentes que a gente for usar, porque a gente tem que pensar que cada objeto que a gente tem no programa, no nosso sistema, ele é individual. Então, eu não preciso saber de tudo que tem lá no objeto, e o ideal é não saber, só permitir que ele acesse as informações que eu queira do meu objeto. Então, a gente encapsula, deixa interno no objeto, para que fora desse objeto, dessa classe, só seja acessado o que a gente quer. Então, isso é feito em Java, sempre deixando todos os atributos privados, ou seja, eles são encapsulados e eu não consigo mexer neles diretamente. A única forma de conhecer, ver o que tem dentro dos meus atributos ou modificar eles é através dos métodos, então, do comportamento.
Isso, além de criar segurança também, né? Eu só vou permitir que, não vou deixar livre o cara poder acessar com um ponto lá e fazer o que ele bem entender. Então, eu só vou permitir que ele coloque uma informação válida nos meus atributos. Então, a gente vai pegar aquele mesmo exemplo agora, que eu mudei agora, e, e eu vou pegar e vou transformar, vou modificar o nosso código para deixar ele mais completo. A gente tinha esses atributos aqui. Naquele primeiro exercício, pessoal, vocês não precisam se preocupar ainda com isso. Mas nos próximos exercícios que eu vou mostrar no final do slide, aí já tem que se preocupar com isso. Então, tudo que é atributo que eu tenho aqui vai se transformar em privado. Quando eu não coloco nada, que nem estava antes, ele fica com o público dentro do projeto. E se eu posso colocar public também, que quando é público de verdade, explicitamente. E quando eu coloco private, esse é o modificador de acesso que garante que fora da minha classe ninguém consegue acessar esses atributos aqui. Já no caso dos métodos, aí a partir do momento que eu coloquei private ali, vocês vão ver que vai dar erro na classe do programa principal, porque aí ele já não é o mesmo arquivo, ó. Eu tenho o arquivo do programa principal e tenho o arquivo da classe, e aí eu já não consigo acessar os atributos, ó. Já vai me dar erro, porque eles são privados para a classe cachorro. Então eles só podem ser alterados na classe cachorro ou a partir de algum método público. Então, para modificar eles, eu vou sempre usar um método, vou sempre ter, para cada atributo que eu tenho privado, eu vou ter uma dupla de métodos, sempre um método para poder obter a informação, um método get, e um método para modificar essa informação de fora da minha classe, que é um método set. Então eles seguem sempre o mesmo formato, esses métodos aqui, eles vão ser sempre públicos, ambos. No caso do get, eu vou sempre botar o tipo de informação que retorna esse tipo de atributo, então é string nesse caso aqui, é sempre get e o nome do meu atributo, que nesse caso é nome mesmo, com a primeira letra em maiúsculo. Ele não recebe nada como parâmetro de entrada e ele retorna o próprio atributo. É só isso que vai fazer o método getNome. No caso do set, eu vou modificar de fora da classe, então eu preciso receber uma nova informação aqui, nesse caso uma string. Eu não vou retornar nada, então ele é void. E aí eu pego essa nova informação e coloco lá dentro do meu atributo nome. E essa lógica aqui vai ser repetida para todos os atributos que eu tenho. Então, no caso do idade, get idade, aí ele não é string, ele é inteiro, e o set idade recebe o inteiro e passa esse inteiro para a nova idade. Sempre vou ter esse par de informações para todos os atributos privados que eu tenho. E aí eu modifico o que eu tinha antes, que agora está dando erro, para o método set. Então, se eu quero modificar o nome, eu não posso acessar diretamente o nome através do meu atributo, através do ponto. Eu vou usar o set nome para o meu objeto C1 e passar um parâmetro de entrada com o novo nome que ele vai ter. Mesma coisa para a idade e para as outras informações. E a mesma coisa para o meu objeto C2. Então, aqui eu estou chamando os sets para fazer essas modificações sem deixar explicitamente aberto isso. Porque aí, por exemplo, se eu quiser, eu posso nos sets fazer testes, né? Verificar se o cara realmente me passou um número, se o nome já não é o mesmo que tinha antes, e assim vai. Posso fazer uma série de verificações de segurança lá dentro dos métodos set. E para acessar, eu não vou acessar diretamente, ser um ponto nome, eu vou usar os gets. Então, eu quero saber o conteúdo que está lá dentro, encapsulado dentro do objeto, aquele atributo. Eu vou usar o get do atributo, tanto para o peso quanto para o nome aqui. O resto está exatamente igual. Então, onde eu quiser acessar aquele atributo, preciso usar o get. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Beleza. Só tu que fala aí, né? Então, a gente tem aqui, que nem eu falei antes, bem no primeiro slide lá, a gente tem os tipos primitivos de Java, que são os tipos que já vieram como padrão da linguagem, e que eu posso definir variáveis desses tipos aqui. Todos eles têm a letra minúscula inicial. Sempre que eu tiver, isso aqui é uma coisa bem básica, né, mas de qualquer linguagem de programação, tem uma variável x que é do tipo primitivo, eu tenho um valor 10, nesse caso que é um inteiro. Quando eu atribuo um novo valor para ela, aquele valor que eu tinha antes, que era o 10, é perdido. E no caso dos objetos, se eu definir uma variável que é de um tipo de objeto,
Enquanto eu não instanciar um novo objeto para ele, não der um new, essa variável aqui está com um valor nulo dentro dela. Então, esse é o tipo de informação que eu tenho dentro de um objeto quando eu tenho um valor nulo lá, eu não tenho um objeto ainda criado. A partir do momento que eu criar um objeto, aí eu já substituo o que tem lá pelo um objeto instanciado. E o que a gente está fazendo na prática quando a gente cria uma classe nova é o que? É definir um tipo novo. Então, eu não tinha o tipo cachorro, eu fui lá e criei o tipo cachorro a partir dos atributos, com os atributos a partir dos tipos primitivos que eu tenho da linguagem. Então, aí eu posso utilizar esse tipo novo para criar quantas variáveis eu quiser. E é por isso que a gente tinha o string com S maiúsculo. Então, na prática aqui, quando eu tenho uma string, ó, deixa eu ir na classe aqui do cachorro. Eu tenho uma string, né, ela está com letra maiúscula, porque se eu segurar o Ctrl e clicar nela, ele vai mostrar a classe string. Ó. Então, existe de fato uma classe que, que foi definida em Java, ela já vem quando eu instalo Java, e ela tem os seus atributos, os seus métodos. Como eu não tinha mostrado para vocês aqui, só para mostrar a ideia, quando eu mando rodar o nosso programa principal, deixa eu tirar aqui do print, ele vai abrir um terminalzinho ali embaixo, esperar ele só compilar e executar. E ele executou aquele código que eu tinha mostrado antes. Ele vai sempre abrir esse terminal aqui para interagir com a gente. Voltando aqui. Então aqui... um problema de criar um objeto novo e não criar as informações para preencher esses atributos que a gente tem, é que quando eu crio um objeto, tudo que é valor que eu tenho dentro dos atributos lá são os valores padrões de Java. Então, se eu tenho um valor inteiro dentro dele, o atributo vai estar com zero. Se eu tenho um valor double ou float, ele vai estar com 0.0. Se eu tiver uma string ou um outro objeto lá dentro dele, vai estar como null. Então, se eu não quiser usar o construtor padrão de Java, que é esse aqui, no qual eu só dou um new, chamo o mesmo nome da classe e não passo nenhum parâmetro, eu posso criar na minha classe um método especial chamado método construtor, que vai obrigar a todo mundo que for usar a minha classe cachorro a já passar as informações que eu quero para os atributos. Então o cara não vai conseguir mais fazer isso e deixar os atributos vazios, e aí quando eu der um get vai dar algum problema. Então eu tenho esses atributos aqui, né? Quando eu crio um construtor, ele tem que ser sempre público, e aqui ele é o único. Por que eu chamei de método especial? Porque ele é o único método que não retorna nada, nem o void eu coloco ali. É só public e o nome da minha classe. Então, public cachorro, esse é o método que vai ser chamado quando alguém der um new de cachorro. Então aqui eu tenho que especificar quais são os atributos que ele tem que me passar, e a ordem desses atributos é importante, porque tem que ser a ordem que alguém, quando for criar um objeto meu, lá no programa principal, precisa passar essas informações nessa ordem. Então, a única coisa que meu construtor vai fazer aqui é fazer basicamente o que o set fazia para um atributo, ele vai fazer para vários atributos que eu tenho na minha classe. Então aqui eu estou preenchendo nome, idade, comprimento dos pelos e peso. Eu não coloquei todos os atributos, eu posso botar só os que eu acho mais importantes, por exemplo. E aqui eu também posso fazer aquela validação que eu comentei lá dos sets. Aqui eu posso testar se o nome se a idade, por exemplo, não é negativa. E se for negativa, eu coloco zero lá, por exemplo. Então eu posso fazer essa verificação em cada atributo que eu estou setando ali. Aí já modificando aquele exemplo que eu tinha antes, eu estou chamando o construtor a partir da palavra reservada new. Só que agora, como eu tenho um construtor na classe cachorro, eu preciso chamar esse construtor obrigatoriamente. Se eu só abrisse cachorro e abrisse e fechasse parênteses ali, ele ia dar um erro. Porque depois que a gente define uma vez já que a gente tem um construtor, ele tem que ser usado. Então aqui ele está passando o conteúdo para nome. Isso que está em cinza aqui é uma dica do IntelliJ, tá? Isso aqui não está escrito, tá? Ele só está dizendo para nós, quando eu digitar Rambo aqui, ele já mostra o nome do atributo que tem na classe. Então aqui eu botei o nome, a idade, o comprimento dos pelos e o peso dele. E depois quando eu der o get desses atributos, ele vai mostrar certinho o que eu preenchi já na hora que eu criei. Uma coisa interessante de Java é o polimorfismo, né? Eu posso ter um método com vários, o mesmo método com vários
várias assinaturas diferentes, ou seja, eu tenho aqui, nesse caso, eu estou usando para construtor, mas isso pode ser para qualquer método, né? Desde que eu modifique algum atributo ou tipo de retorno, ele já vai ser um método diferente, mesmo que tenha o mesmo nome. Então aqui eu posso ter várias formas diferentes de criar cachorro. Então aqui eu crio um construtor que recebe todos os atributos, crio um outro que não recebe nada, crio um aqui que recebe só o nome e a idade, crio um que recebe a cor dos olhos e a cor dos pelos. Então são 4 opções possíveis para dar um new do cachorro. Qual é o problema aqui? Como é que o compilador vai saber qual desses construtores chamar na hora que o cara der um new? Isso vai depender do tipo de informação que eu passar no construtor. Se eu não passar nenhuma, ele vai executar esse. Se eu passar uma string ou inteiro, ele vai executar esse aqui. Se eu passar 2 strings, ele vai executar esse. E assim vai. Então aqui a gente tem 2 objetos, ó, C1 e C2. Instanciei o cachorro e passei o nome e a idade. Instanciei o cachorro do C2 e passei o nome e a idade. E depois dei um get das 2 informações. Então eu tenho 2 objetos distintos em memória. E lá dentro eu tenho os seus respectivos atributos. Aqui a gente tem alguns exercícios mais para complementar ali para vocês fazerem. Esses aqui são todos teóricos. Aqui é a mesma ideia, então é verdadeiro ou falso. Aqui mais alguns, esses aqui vocês vão ter que pesquisar um pouquinho mais para fazer, mas são teóricos também, então tudo texto. E aqui a gente tem 3 de implementação. Então nesses 3 casos aqui vocês vão ter que criar classes. Cada uma das classes que vocês forem criar aqui sim vocês já tem que se preocupar, todos os atributos têm que ser privados. Vocês têm que fazer um par de getSet para cada atributo e façam os métodos que eles estão pedindo aqui, né? Ele pede alguns métodos ali para criar especificamente para cada classe. E quando ele pedir para criar um objeto, vocês vão ter que fazer o programa principal para criar objetos daquela classe que vocês definiram antes. Quem quiser usar um programa principal para instanciar as 3 classes, não tem problema nenhum. E é basicamente isso. Cada classe aqui vai ter a sua definição, né? Ele já dá umas dicas aqui dos atributos, qual é o tipo de cada atributo. Se vocês tiverem dúvidas, como eu falei antes, me perguntem, seja pelo WhatsApp ali, a gente pode marcar também, se for alguma coisa mais longa, eu posso marcar um atendimento com vocês, no horário que vocês puderem. E por hoje é isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Dúvida não, eu só queria tirar na verdade, uma dúvida, assim. Esse último exercício que tu passou ali, ele vai contar com presença também nessa primeira aula? Ou é só Também, aquele que tu passou? esses 4 exercícios aí vão contar também. É que Louco. pela carga horária de vocês, tem que... Na real, o prático é maior, né, até, do que a aula assíncrona. Então vai contar também. Entendi. É uma média mais ou menos assim, de 4 exercícios, não é uma coisa... Vai ser, tipo, desse tamanho, assim, mais ou menos, exercícios pra semana? Depende da semana, assim, sabe? Depende do que for ser feito. Eu quero que vocês foquem mais na implementação, tá? Se não der tempo de fazer os teóricos ali, deixa para depois, entendeu? O mais importante para mim aquele primeiro de implementação, aquela primeira parte dos slides, e esse último agora. Então, deixem para o final lá os teóricos. Se não der tempo de fazer os teóricos, tudo bem. Ok. Vai ficar aberto o prazo até a próxima semana ali pra gente fazer? Até semana que vem. Beleza. Mais alguma questão, pessoal? E quem tiver dúvidas, que nem eu falei, sempre me entre em contato aí que eu auxilio vocês, faço um atendimento do Google Meeting. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina aí. Eu sou agora, a partir de hoje, sou o coordenador do curso também. Se tiverem algum pepino de matrícula, de problema com o professor, vocês podem conversar comigo. Show de bola, bom saber. Então tá, certo, pessoal. Valeu. Depois eu mando o vídeo daí. Eu coloco no YouTube e amanhã, sem falta, eu mando para vocês o link lá para quem quiser assistir de novo ou não pegou alguma parte bem. Tranquilo. Professora, assim como o colega ali explicou ali, eu também tô com uma outra aula paralela a essa aqui. Uhum. Na verdade, vai ser só 5 encontros ali de legislação. Então, eu vou tentar sempre acompanhar a tua aula, tá? Ou a gravação. Tá, tranquilo.
Pelo menos agora no início. Tranquilo. Só, e aí se tu tiver dúvida, a gente pode marcar em separado também, não tem problema nenhum. Tá. Não, eu tava olhando aqui tuas telas aqui, tá bem. Tô bem a parte do que tá acontecendo. Obrigado, Beleza. professor. Valeu. Então tá, pessoal, boa noite. Certo, boa noite, valeu.